O Advogado de Divórcio. Dorama que está no catálogo da Netflix, trata de um assunto difícil, complicado, porém faz um trabalho louvável a lidar com esse tipo de assunto. Eu vou mencionar só o caso de abertura que se concentra na DJ de rádio que foi demitida. E essa personagem se torna fixa no drama, né? É uma batalha que expõe de forma crua, porém sincera, os sentimentos e os erros das partes envolvidas. Tudo, porém, com acréscimo de alguns comentários oportunos que nos leva a questionar sobre a responsabilidade de cada um. Você sente empatia pela protagonista que, apesar de suas falhas comunicadas pelo fato de ter um caso que a levou a negligenciar o filho, foi totalmente sufocada pelo marido. Assim, o drama nos leva a torcer por ela, que ela vença e recupere um relacionamento com seu filho, que saiu com um prejuízo da história, como qualquer criança comum sairia também. Dentro das hipóteses, ficar com a mãe é a melhor vida para ele, do que aquela em que ele estava vivendo, que era ficar com um pai tão manipulador, que está disposto a mostrar a uma criança uma fita que ele não precisa ver para afastar e deteriorar o relacionamento de mãe e filho. Nem sei os prejuízos emocionais que essa criança virá a ter com tal conhecimento. Isso se essa história se passasse na realidade, né? Porém, não é um drama sobre separação e tudo que vem com ela, como o título do dorama sugere. O Advogado de Divórcio, aí que é o Shin, é um ex-professor de piano na Alemanha que entrou na vida jurídica bem tarde, né? Mas tem uma mente afiada e uma percepção das situações impressionante que o torna o protagonista ideal para os casos que aborda. Além disso, o advogado tem um apelo comum, com cenas que o mostram bebendo e cantando ao lado de amigos, às vezes mistura o lado meio sério e meio bobo, que se revela aos poucos. Quanto a esse grande ator aqui, está convincente como sempre. Eu admiro muito o trabalho dele e está equilibrando o drama e a comédia em proporções certas. E eu amei a química do trio de amigos. Esse, para mim, é o ponto alto do dorama, a relação de amigos que não tem pudores em jogar verdades na cara um do outro. E eu desconfio que se esse tipo de relacionamento daria certo na vida real, né? Eu acredito que não. Então, conta com ótimos diálogos e bastante empatia entre eles. E isso torna o dorama bem interessante de ver. Os três juntos, para mim, era a melhor parte do dorama. O problema, né? Porque tem problema. Embora eu gostei bastante desse dorama, eu não posso fechar os olhos, né? Eu achei que foi a falta de definição o maior problema do que realmente se trata. Não é totalmente concentrado nos divórcios, já que existe a questão dele com o sobrinho e até cria um certo mistério com a morte da irmã. Depois tem aquela história do quadro de uvas lá, do escritório dele, que dava uma impressão de que depois de preenchida aquelas uvas lá, ele iria começar uma grande vingança. Eu mesmo fiquei nessa espera. E ficava me perguntando se a grande vingança era só ele conseguir a guarda do sobrinho. Tem a avó do sobrinho que aparece lá, né? Como se fosse uma grande vilã, para depois se mostrar como uma mulher dura, porém justa. E finalmente nós temos a vilã. Com aquele advogado lá que ninguém sabe a que veio, é um pateta, né? Também que tem ar de vilão, mas não é vilão coisa nenhuma. E a vilã, no início, ela deu a impressão que seria uma carne de pescoço, mas se mostrou com pouca expressividade no dorama, uma vilã sem tutano, fraca. E o mistério da morte da irmã nem mistério era. Todos esses pontos aí, a meu ver, fizeram o dorama perder um pouco de fôlego, ficando empacado em muitas partes. Mais um exemplo é que, a princípio, eu achei que tinha algo por trás da total aversão que o nosso advogado tinha de se mostrar como pianista. O vídeo é um exemplo. Aquele vídeo que aquele advogado, que se torna advogado da empresa, da firma dele, né? Ele se torna, não era. Mas ele usa o vídeo para conseguir isso. E é um personagem, inclusive, muito interessante, muito divertido. E eu fiquei assim, pensando, qual é? Por que ele tem tanta aversão de ser visto no vídeo? Mas não é nada, gente. Eu fiquei a ver navios esperando que viesse alguma revelação forte dali, por causa da resistência dele, né? Então não veio nada, não tinha nada substancial ali. Enfim, no geral, Advogado de Divórcio é um
dorama cheio de promessas, que lida com um assunto com cuidado, sabe quebrar a tensão comum a esses assuntos, né, com um alívio cômico que funciona, né, e dá voz aos afetados e prejudicados pela separação romântica. Com boas atuações, é um dorama agradável de assistir, embora não chegue exatamente a cumprir as expectativas que vai construindo no espectador. Para mim foi uma ótima jornada, né? Então é assim, se você está procurando um dorama sobre tribunais que não seja excessivamente dramático e que tenha um trio de amigos legais, que são companheiros e ao mesmo tempo sinceros de forma cirúrgica uns com os outros e que tenha umas histórias aqui e ali para passar o tempo de forma agradável, aliás, é um bom tempo gasto, né? Então, Advogado de Divórcio é feito para você. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Tchau.